O seu dashboard de vendas ele pode estar te fazendo perder dinheiro ao invés de te ajudar a vender mais. Isso acontece porque a maioria das pessoas cometem algum desses 5 erros que eu vou falar aqui e pior de tudo, elas nem percebem o erro que elas estão cometendo. Hoje eu quero te mostrar como que você consegue evitar esses erros e garantir que na hora de tomar a decisão, que você e seu cliente tomem a decisão correta para aumentar o faturamento e que você seja bem remunerado por isso. Se você trabalha com marketing, seja na gestão de tráfego e automação, é muito recomendado que você tenha ali um dashboard para você mostrar essas vendas, para você mostrar a origem dessas vendas, para você mostrar para o seu cliente que o seu trabalho ele tá dando resultado e que você merece ser bem remunerado por isso. Porém, acontece que muitas pessoas na hora de montar esses dashboards de venda, elas acabam cometendo algum desses erros. E isso faz com que o cliente foque em coisas erradas, que o cliente entenda coisas erradas e que o negócio do cliente não prospere da maneira que deveria. Então nesse vídeo que eu quero te mostrar os 5 maiores erros a criar um dashboard de vendas e como que você pode evitar eles. E o último é o pior de todos, imperdoável, então fica até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro, eu sou um dos professores da Escala XZ na parte de TAT, tráfego, automação e traqueamento. E aqui no canal da Escala XZ, eu te ensino como que você consegue construir os dashboards e como que você consegue analisar eles da maneira correta para tomar uma decisão assertiva e estratégica para o seu cliente e ser muito bem remunerado por isso. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder nenhum desses conteúdos. Bora lá, primeiro erro, meu querido, não entender o que realmente importa para o cliente. É normal a gente que quando está na operação, a gente quer mostrar muito serviço para o cliente. Então a gente pensa que quanto mais informação o dashboard tiver, melhor é. Sendo que na verdade não é esse o caso. O que a gente precisa entender na hora de criar esse dashboard é que a gente está criando um dashboard não só para a gente, mas sim para o cliente. Então não adianta, por exemplo, você mostrar um dashboard com um monte de informação lá dentro. Certo? Essas informações de uma maneira bagunçada, essas informações de uma maneira que não é fácil de absorver o que está escrito ali. Então, às vezes, esse tipo de informação mais atrapalha o entendimento do cliente do que está funcionando do que realmente traz a segurança que ele precisa. Existem clientes que são mais detalhistas e existem clientes que são menos detalhistas. Eu já tive cliente que ele não gostava de dashboard. Ele gostava de receber apenas ali quanto que foi investido, quanto que foi faturado e qual que é o ROAS e pronto, acabou. Ele não gostava de olhar muita informação. Ele gostava de alguma coisa mais simples. Eu já tive outros clientes que gostavam de muita informação e às vezes pediam métricas novas para eles conseguirem analisar o dashboard da maneira deles. E eu me virava para conseguir fazer isso acontecer. Então é muito importante você entender o tipo de cliente e entender o que vai agradar ele. Segundo erro, selecionar métricas demais e confundir o cliente. Esse erro acontece em decorrência do primeiro erro, tá? Às vezes, quando a gente coloca muita informação no dashboard, querendo mostrar serviço, pode acontecer do cliente focar na métrica errada. Vou te dar um exemplo aqui. Você é um gestor de tráfego e você está rodando ali uma captação de leads. Porém, tem um problema gravíssimo. A sua página está demorando muito para carregar. E isso está fazendo com que apenas 30% das pessoas que clicam no seu anúncio estão chegando na página. Então você explica essa informação para o cliente ele não consegue entender e você, na sua esperteza, bola um dashboard para mostrar para ele e explicar esses erros. Porém, o que você faz nesse dashboard? Você coloca mais informação do que deveria. Então o cliente ele passa a olhar todas essas informações aqui, incluindo o CTR. O que é o CTR, Ícaro? A taxa de atratividade do criativo. Então, seu cliente olha a informação do CTR, ele vê essa margem bem baixinha aqui, e o que ele pensa? Ora, eu tenho que melhorar essa taxa aqui. E ele acaba esquecendo todo o resto do contexto que você passou para ele. Então, não importa quantas vezes você fale sobre o servidor, quantas vezes você fala sobre a velocidade da página, o foco do cliente está somente na métrica do criativo. Então, ele vai tomar todas as decisões para melhorar os criativos e acaba deixando aquele problema que você tinha de lado. Então, é importante ter essas informações, porém, é importante garantir que o cliente tenha a ideia certa para resolver o problema que você tenha. Tudo bem? Terceiro erro, não adicionar métricas contextuais que podem te gerar insights valiosos. Ícaro, o que você quer dizer com isso? Existem algumas métricas, alguns gráficos que a gente que está na operação acha que é meramente por vaidade. Por exemplo, esse gráfico aqui, que ele é um gráfico que ele mostra aonde que foi feita as conversões de leads. Ou seja, qual estado do Brasil ou do mundo está acontecendo tudo isso. E às vezes a gente olha isso aqui e pensa que é uma pura métrica de vaidade. Sendo que se você adicionar aquilo no seu dashboard, o seu cliente ou alguém da equipe pode ter uma ideia muito boa para você conseguir trabalhar. Às vezes fazer uma campanha numa região específica, às vezes criar um evento presencial em uma região específica,
ou às vezes até mesmo criar anúncio para a região específica, coisas que a gente, por estar no meio da operação e por chamar isso daqui de métricas de vaidade, pode acabar não conseguindo enxergar, e tá tudo bem. Por isso que a gente tem que reconhecer essas informações e trazê-las no dashboard e apresentar para a equipe possibilidades que podem acontecer. Erro 4. Focar muito em métricas de topo e esquecer de focar em métricas de retenção. Ícaro, o que isso quer dizer? Pessoal, esse erro aqui ele acontece em todos os mercados, mas mais especificamente no mercado de e-commerce. O que é isso? Quando a gente está trabalhando campanhas para o mercado de e-commerce, a gente acaba focando muito no CPA, que é o nosso custo de aquisição de cliente, tá? E esse custo de aquisição de cliente, ele pode ser dividido em dois custos, tudo bem? Custo de aquisição de clientes novos e custo de aquisição de clientes antigos, tá? Ou seja, quanto que custa para a gente trazer um cliente novo e quanto que custa para a gente fazer um cliente antigo recomprar. E isso, às vezes, as pessoas esquecem de separar dentro do dashboard. Aí na hora que o seu cliente pergunta qual que é a taxa de churn ou qual que está sendo o LTV médio, você não sabe responder. Então você tem que se preparar, entender as necessidades do seu cliente e daquele nicho específico para você ter essas informações na ponta do seu dashboard, para você conseguir mostrar para eles como que está acontecendo essas métricas. Tudo bem? Então fica de olho com isso. E o quinto erro, e o que mais eu vejo acontecendo, é o erro de não validar os dados antes de chegar na reunião. Quantas vezes você criou seu dashboard, ele estava lindo, fofinho e maravilhoso, porém você não checou ele antes da reunião. Na hora que você abriu, você viu que deu algum chabu, deu algum problema em alguma integração que você fez e as informações de 5, 7, 3 dias atrás foram todas para o espaço. E você fica com aquela cara de pamonha no meio da reunião. Então, eu dou a dica para vocês. Sempre, pelo menos uma hora ali antes da reunião, checa se as suas integrações todas funcionaram, checa se não deu nenhum erro, checa se o seu Adveronix está baixando as métricas e extraindo corretamente e cria a rotina de olhar isso pelo menos todo dia, de manhã, para garantir que os seus dashboards ali, eles vão estar 100% e mais afiados. Mas, Ícaro, por que esse erro é tão grave? Porque ele transmite um amadorismo muito gritante, porque onde já se viu você entrar na reunião sem ter ali o seu dashboard, que é onde você vai escorar para fazer a sua análise, e esse dashboard ele está desatualizado. Esse dashboard ele está marcando uma métrica incorreta. O seu cliente ele tem que confiar no seu dashboard cegamente. Porém, se o seu dashboard não está com a informação inválida, você não pode culpar o seu cliente por não estar confiando nas informações que estão lá. Mas agora que você sabe esses 5 principais erros ao criar dashboard de vendas, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição do primeiro link, eu separei uma aula para você assistir, onde a gente mostra como que a gente consegue juntar esse TAT, tráfego, automação e traqueamento, e como que você consegue misturar esses 3 pilares para refinar ainda mais as suas habilidades, entregar um resultado muito melhor para o seu cliente e ser melhor remunerado por isso. Então, toca aqui, primeiro link, assiste a aula e se fizer sentido, entra para a Escala XZ. Resumindo aqui rapidamente, pessoal. Primeira coisa, entenda o tipo de cliente que você tem. Ele é mais detalhista, menos detalhista? Ele só foca ali nas questões de faturamento ou ele quer entender o meio do funil também? Segundo, evita colocar métrica demais. A gente que na operação a gente precisa de muito mais métrica para trabalhar e para entregar resultado do que o nosso cliente para analisar o resultado. Terceiro, sempre inclua métricas que podem trazer ideias novas, como no caso ali, aumento de seguidores, localização no mapa de leads ou compras, enfim, outras métricas que podem acabar passando batido. É importante a gente colocar lá, porque a gente nunca sabe de onde que pode partir esses insights. 4. Monitorar a diferença de cliente novo e cliente antigo. Saber ali a taxa de churn, saber o seu LTV e saber se as pessoas que estão chegando pelo tráfego são pessoas novas ou pessoas antigas. E o 5. Garanta que o seu dashboard esteja correto. Garanta que as suas integrações estejam funcionando. Garanta que o seu Adveronix está baixando as informações corretamente para evitar passar vergonha em reunião. E se você assistiu até aqui, é sinal que você está gostando do nosso vídeo. Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo.